Ô, Monique, porque além do Fabrício Bruno, e a Monique concorda comigo. O Flamengo também tá querendo manter o Wesley, né? Que recebeu proposta para ir para fora novamente e dessa vez o Flamengo recusando prontamente o seu lateral direito, esse sim titular do time, né? Conta um pouquinho mais pra gente aí dessa proposta pro Wesley, que essa é uma outra negociação que também envolve bastante grana, né? Pior que eu concordo em partes com ele, Obrigado. Mas tudo bem, não vamos desenvolver. Sobre o Wesley, é uma situação diferente, porque o Wesley é um jogador que se valorizou muito nos últimos meses, é um jogador que chegou a ser vendido, né, de boca ali, mas acabou não se concretizando. É demais, né? Uma questão de prazo ali que o Flamengo não concordava, enfim, né? Essa foi a versão do clube e na ocasião o negócio foi interrompido ali depois de ter um ok do Flamengo para a Atalanta voltou atrás, enfim, aquela confusão toda que a gente acompanhou, mas naquela ocasião era uma proposta que chegaria a 20 milhões de euros pelo Wesley, né? Contando com bônus, eram 16 milhões inicialmente, mais 4 de bônus. O Wesley já tinha recebido também uma proposta anterior da Premier League, de um time da Premier League, do Bournemouth, foi 12 milhões de euros, se eu não me engano, e depois essa proposta da Atalanta de 20 milhões de euros, e o negócio acabou não saindo. E no fim das contas, né, aquela coisa que a gente fala do destino, eu super acredito, não aconteceu, e acho que foi o melhor para o Wesley, porque de lá para cá ele se valorizou muito, a chegada do Filipe Luís ajudou demais, o Wesley virou titular absoluto do Flamengo. Antes era um momento em que o melhor era sempre quem estava no banco, ficava aquela coisa de Varela, Wesley, um ciclo ali que não terminava. Hoje acho que o torcedor do Flamengo tem plena consciência de que o Wesley é o titular do time e ele entregou muito com o Felipe. Vocês vão lembrar que a gente até debateu aqui quando aconteceu o corte na seleção brasileira na lateral direita, da possibilidade, né, do Wesley ser chamado para o lugar do Wanderson, porque era um jogador que estava no radar ali muito forte no fim de temporada, esteve na seleção do campeonato. Então, quando o Aston Villa apresenta para o Flamengo uma proposta de 15 milhões de euros... Só voltando aqui, o Wesley, a proposta com a Atalanta lá, gerava 20 milhões, o Flamengo... assinou o contrato, fez a venda, a Atalanta também, só que parece que o Flamengo demorou ali a enviar, pediu mais algumas horas para enviar o contrato, só que nisso o Wesley, eles também estavam negociando com um cara que eles contrataram agora, que eu esqueci o nome, e eles, como o cara era de lá, já pegaram o cara, acho que o cara era italiano, então facilita também para você ter menos estrangeiro no seu time. Em relação à convocação, o Wesley tinha que ter ido, porque o Wesley já estava no Brasil, e o jogador que veio pro lugar do Wanderson veio de fora. Então, o simples fato de o Wesley não estar na pré-lista, né? Porque eles têm que. O treinador, antes de convocar, tem que fazer a pré-lista, né? Mesmo eles não estando lá, era uma ocasião especial, porque tinha sido jogador expulso, e o jogo era no Brasil e já tinha um jogador no Brasil. O jogo foi na Bahia. Né? 96 milhões de reais, quase 100 milhões de reais. Parece uma proposta que enche os olhos, mas não por um jogador que valorizou muito nos últimos meses e que tinha ali no meio do ano passado uma proposta de 20 milhões para sair. Então, hoje a situação com o Wesley é completamente diferente. O Flamengo não vai vender o Wesley por qualquer coisa, né? Não que 15 milhões sejam qualquer coisa, mas o que eu quero dizer nesse sentido é um jogador que se valorizou muito, que é titular absoluto na posição. Aí é outro caso, se vende o Wesley agora, vai ter que repor, porque só tem o Wesley e o Varela altamente questionado. Então, a questão é essa, né? Foi uma proposta prontamente recusada, porque por esses valores o Flamengo não começa nem a conversar pelo Wesley. Eu acho que a Monique tocou num ponto ali que, no meu ponto de vista, é crucial, assim. Repor o Wesley é muito difícil pro Flamengo. É uma posição que é muito carente no mundo inteiro, né? E não é de hoje. Se falou em Danilo, né? Não fica na Juve. E aí? Na diretoria passada, esse assunto era muito forte, né? Agora, chega um novo diretor de futebol, diretor técnico, né? Na verdade, a gente não sabe qual é a visão que o Boto tem em relação a isso. Se fosse o Flamengo gestão Landim, esse namoro já estava rolando, eu acho que teria uma grande possibilidade dessa conversa avançar. Só que a questão agora é que é essa, né? É tudo muito novo. E no futebol, nesse momento, o Flamengo só tem duas pessoas ali trabalhando, que é o BAP e o Boto.
o Boto tocando tudo como um homem forte ali do futebol e o presidente envolvido diretamente com o futebol. Então, é muito difícil entender qual é o pensamento e quais serão os próximos passos, porque está tudo muito inicial. Então, não sei se o Danilo vai ser um jogador que, na visão dessa diretoria, novamente vai valer, né, um esforço ou fazer alguma coisa no sentido de tentar repatriar o Danilo. E volta naquilo, Otávio, que eu falei lá no começo. Não é um momento em que o Flamengo financeiramente está disposto a ser agressivo no mercado. Então, se ele tiver propostas para vender jogadores, o Boto até falou um pouco sobre isso na entrevista coletiva, ativos do clube, jogadores da base, né, que tem potencial, que tem possibilidade. Agora, vender jogadores titulares ali do time sem ter a condição de repor nesse momento e sem ter uma força financeira para ir no mercado buscar a altura. Então, acho que tudo isso está sendo ponderado, tanto que quando ele fala do atacante, ele fala, pode ser que a gente traga um jogador que não seja um nome de impacto, ou pode ser um nome de impacto. O importante é a gente trazer um jogador que tenha rendimento, que entregue o que o Felipe precisa nesse momento para substituir o Gabigol. E o torcedor não tem que sorrir em janeiro, tem que sorrir em dezembro, quando ele fala, né, sobre o torcedor ficar empolgado com alguns nomes que foram falados, tipo Roger Guedes, Firmino, enfim. Então, acho que é mais ou menos nessa linha. Esses nomes aí, pode esquecer tudo. O Flamengo não contrata. O Flamengo vai sim pegar um atacante pro lugar do Gabigol. A informação que tem-se na mídia hoje é essa. Porque tem muita coisa, muito nome surgindo. Óbvio, você tem um time que paga em dia, que está bem financeiramente, tanto que recusa propostas, por exemplo, como essa do Wesley, pelo Aston Villa. Se eu não me engano, a gente vai ver também, teve proposta do Milan. Então, o que acontece? É óbvio que o cara, todo mundo quer ser especulado pelo Flamengo. Teve jogador que foi especulado, que joga no Azerbaijão. Se eu não me engano, acho que é o Juninho o nome dele. Ele já foi vendido para o Sevilha, o Sevilha está querendo contratar, ou seja, o simples fato de falarem o nome dele no Flamengo dá visibilidade pro jogador também, né? Vamos lá, do ponto de vista esportivo, a gente falou aqui, é um titular que é muito difícil de repor. Do ponto de vista do negócio, eu também não acho interessante pro Flamengo, porque essa janela de meio de ano europeia, os caras não vêm tão agressivos financeiramente falando, né? E no caso do Aston Villa, eles têm 2 laterais direitos lá. Um é o Konsa, que é até da seleção inglesa. Isso. E o outro é o Cash, que se eu não me engano é da seleção polonesa. Então, assim, não é uma necessidade. Os caras não me parece que eles vão vir forte para tentar negociar. Traz o Cash, então? O Cash é sempre bom. Agora, assim, o Wesley é melhor que os dois, tá? Eu também acho. O 20 milhões de euros, a proposta da Atalanta pelo Wesley, eu achava um absurdo e teria vendido na hora. Hoje, 15 milhões eu acho pouco. As coisas são assim, cara. Eu achava, não, pode vender. Enfim, ele valorizou demais. Valorizou, levaria, inclusive, no aeroporto. Nossa, levaria por 20 milhões de... Agora, não, 15 não. Então os 20 agora. Também não. Então, assim, eu acho que potencial... E essa questão que é basilar aí, que acaba de falar... O Wesley tem 21 anos, tem 21 anos, é assim... O Alexander-Arnold, que voltou a jogar muito bem como lateral, mas fora ele, o Carvajal teve a temporada da vida dele, assim, e tal. E agora lesionou, né? Lesionado. É uma posição... O Carlos Alberto Parreira, há 30 anos, tinha uma tese que eu acho interessante. Futebol jogar com 10. Hoje, cada vez mais difícil, os jogadores correm mais, não sei o que lá. Eu, sinceramente, eu jogaria com 10 e tiraria o lateral direito. Porque, assim, não tem um lateral direito no mundo há muito tempo, cara. Então, os grandes laterais direitos do último tempo, o Kimmich vira volante, eventualmente volta para lateral. Alexander-Arnold ataca muito, marca mal. Também por isso, o Real Madrid lá em Paris fez o que fez com o Vinícius Júnior na jogada do Valverde na final da Champions do outro ano já. Enfim, aliás, outros anos. Eu, por essa grana, aí não vendo mesmo. Vou te falar, se ele for pra seleção, se ele pegar uma seleção aí já no início do ano agora, 20 milhões vai ficar barato. 20 milhões vai ficar muito barato, né? Também. Aqui, como eu falei com vocês, até no Paparazzo Rubro-Negro, que sempre especula muitos nomes também, né? Mas falou aí que, como parece, né, o Milan também entrou aí na jogada, né? Vamos ver o que ele falou. Vou trazer tudo aqui no vídeo para vocês, eu só tinha que avisar para vocês que o Milan entrou na parada também. Ambas as propostas estão sendo aí recusadas pelo Flamengo. A diretoria entende que o jogador está mais valorizado neste ano, já que foi eleito, né? Aí
o melhor jogador, a seleção do Brasileirão, o melhor jogador do Brasileiro, e também está aí sendo cogitado como jogador que pode ser convocado, né? A gente também tem aí o plano, né, do Flamengo, que é de aguardar ofertas maiores, preferencialmente apenas no meio do ano, após a Copa do Mundo de Clubes, tá? Então, como eu falei, não só a Copa do Mundo, o Mundial, o Super Mundial, é muito importante que o Wesley jogue para aparecer para outros clubes, que já é agora no meio do ano, como também ir para a seleção também vai fazer com que ele seja especulado em outros clubes. Eu vou falar uma doideira aqui que talvez, não sei se você concorde comigo, mas cara, Carvajal tá machucado, Lucas Vazquez está jogando de lateral, às vezes joga o Tchouaméni, mas na maioria das vezes é o Lucas Vazquez. Ou tem algum zagueiro improvisado. E assim, cara, pelo estilo de muita agressividade, de muito ataque, ele encaixa no Real Madrid. Aí, assim, a questão é que quando a gente fala de ir pro Real Madrid, né, como o Vinícius, que hoje é melhor do mundo, virou chacota porque falaram que ia pro time B, assim aconteceu com o Rodrigo, o Endrick agora passando dificuldade, realmente é um pulo muito grande, né? Os caras querem Alexander-Arnold, do Liverpool. E quem vai pro lugar do Alexander-Arnold? Então, assim, ficar até o meio do ano, onde os clubes europeus vêm mais forte, né, com ofertas mais fortes, você ter a visibilidade de poder jogar na seleção brasileira e visibilidade de jogar o Super Mundial, cara, a chance de você ir para um time ainda maior, com todo respeito pela história que é gigante do Milan e do Aston Villa, eu digo maior nesse momento, times que realmente estão brigando pelos títulos, né, que estão disputando, seria um jogo, acho que seria mais acertado a venda. E como o Flamengo tem a sua vida financeira resolvida, não tem necessidade de sair vendendo o jogador mesmo. Eu penso dessa forma. O que você pensa? Diz aí no comentário o que você achou. Deixa seu like também para ajudar a gente aqui no nosso vídeo. E não deixe de se inscrever para poder estar por dentro aí dos próximos vídeos. A gente vai ficando por aqui. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Valeu!